Boa noite a todos. Paz, tudo bem? Eu sinto que vocês estão um pouco nervosos. Então eu vou convidá-los a se acalmar, né? E a melhor forma de nos acalmarmos é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória. É dizer que Ele é maravilhoso em nossas vidas, né? E é tão bom saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. É tão bom saber que Ele se importa conosco. E isso nos acalma. Olha que coisa boa, né? Deus é amor. Deus é amor. Jesus, Ele é a expressão exata do amor de Deus em nossas vidas. E isso nos acalma. E como é bom nos acalmarmos na presença do nosso Deus. Nós precisamos nos acalmar na presença do nosso Deus. E como é bom sentir essa calma, porque é uma tranquilidade no nosso coração que nós recebemos dos céus, onde nós pensamos em nossas vidas de que, de repente, estamos passando por algum momento ruim, de que, de repente, as coisas não estão exatamente do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas nós podemos nos acalmar na presença do Senhor Jesus. Isso é gostoso demais. E como é bom poder conhecer o Senhor Jesus e sentir isso dEle. Ele nos acalma. Que o Senhor Jesus possa estar acalmando o meu coração, o teu coração nesta noite, em todos os sentidos. Que você possa sentir esse prazer tão divino que vem dos céus, porque Ele está neste lugar. E eu fico tão feliz de saber que Ele está neste lugar. Ele está sempre conosco. Ele está cuidando de nós. Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo conosco. Isso me alegra. E isso precisa te alegrar, porque Ele tem cuidado de você. Eu amo demais o Senhor Jesus. Amo demais. Eu tenho muitas dificuldades na minha vida. Todos nós temos. Mas o amor do Senhor Jesus, Ele tem que ser repleto em nossos corações. Nós precisamos conhecer esse amor. Nós precisamos nos aprofundar neste amor. Nós precisamos nos render, nós precisamos nos prostrar a este amor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 21. É uma passagem bastante conhecida, mas é esta passagem que está no meu coração, que o Senhor me tocou. E diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Eu tenho certeza que você já ouviu essa história. Certo? Então você vai me ajudar nessa noite, né? Ali continua dizendo que nessa caminhada, quando Jesus se dispôs a ir com Jairo, aconteceu alguns imprevistos ali, algumas novidades. E
a palavra de Deus diz que Jairo, ele continuou ali. Ele não saiu de perto de Jesus. Ele tinha uma missão de encontrar Jesus para dizer a Jesus algo que estava sufocando a sua vida. E ele manteve o foco naquilo que ele queria. E ele também acreditava que Jesus era a pessoa ideal para resolver aquilo que ele necessitava. Nós sabemos que apareceu uma mulher. Aí você vai dizer assim, Rita, você não vai ler o texto da mulher? Não, eu não vou ler. Eu vou deixar para você ler. Você pode ler? Amém? 3 já deu, né? Concordância, né? Ok. Então, vamos pular lá para o 35, versículo 35, diz assim: estando ele ainda falando, ou seja, Jesus, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Falaram isso para o Jairo, né? Jairo estava ali tão concentrado e, de repente, alguém veio e trouxe essa má notícia. A sua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Gente, eu cada vez que eu leio qualquer coisa, qualquer palavra que diz sobre algo que Jesus fez, eu sinceramente, assim, eu fico muito comovida. Eu fico, assim, muito admirada, porque é essa tranquilidade desse amor que eu sinto no meu coração. É a certeza de que eu sirvo um Deus que se importa com a minha vida. É a certeza de saber que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus para as nossas vidas. É a certeza de saber que Jesus, ele está comigo em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins, seja dias de sol, seja dias nublados. E aqui a palavra de Deus, ela nos fala sobre uma pessoa chamada Jairo, que era uma pessoa muito importante. A Bíblia nos diz que ele era uma pessoa lá da sinagoga, uma pessoa conhecida, uma pessoa inteligente, né? E de alto padrão, só que ele também tinha um problema. Ele tinha uma filha que estava doente. E, com certeza, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar de Jesus? Tenho certeza que sim. E você já pensou que Jesus é o único que pode resolver o seu problema? Jairo, ele tinha essa certeza. A Bíblia nos diz que ele enfrentou a multidão, que é uma realidade, né, muito difícil para nós, ter que enfrentar multidões para chegar até Jesus. Ter que nos desprender de tudo aquilo que nós consideramos importantes para nós, no que não se refere a Jesus. Então, eu olho para mim e tenho os meus próprios conceitos. Eu olho para mim e tenho os meus próprios sentimentos, pensamentos, e estes eu dou importância. Eu tenho uma forma de viver, uma forma de andar, ambientes em que eu me encontro, que esses são importantes para mim. E como é difícil eu me desprender de tudo aquilo que me envolve, de que eu dou importância, para me prostrar diante do Senhor Jesus. Largando tudo aquilo diante de uma multidão, diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jairo, mesmo ele sendo uma pessoa importante,
ele se prostrou diante de Jesus. Ele se rendeu aos pés de Jesus. E isso me leva a pensar que eu posso dizer assim, eu admiro esta ação de Jairo. Eu admiro, porque muitas pessoas reconhecem Jesus, muitas pessoas conhecem Jesus, mas não conseguem se prostrar diante do Senhor Jesus. E só lamento. Os criminosos, né, quando eles são pegos pela polícia, quando eles não têm outra saída, quando eles veem que o negócio, o cerco se fechou, que não tem mais como sair, eles se rendem e não tem mais o que fazer. A única opção é se render. Mas nós trazendo para as nossas vidas, né, o Senhor, Ele espera isso de nós de forma que a forma do nosso coração, do nosso querer, voluntariamente, que nós nos rendemos a Ele. Assim como Jairo, ele se rendeu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele é tão inteligente, Ele é tão sábio, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que Ele não esquece do que Ele tem que fazer. Quantos de nós aqui somos esquecidos? Só eu. Meu Deus, eu tenho que cuidar muito para não esquecer algumas coisas, sabe? Tem vezes que é só alarme no celular, lembrando. Tocou o alarme, o que era mesmo? Deixa eu ver lá. Quantos de nós somos esquecidos, né? Nós fazemos promessas e não cumprimos. Nós combinamos coisas, um encontro, nós combinamos de estar aqui na igreja muitas vezes, nós combinamos tantas coisas, falamos, mas nós esquecemos, né? E Jesus, Ele não se esquece do que Ele tem que fazer. Ele aceitou andar com Jairo. Jairo pediu algo para Jesus. Muito importante. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Só que lá no meio do caminho aconteceu um imprevisto. Chegou uma mulher. Pronto, né? Era a minha vez. Né? O que essa mulher está fazendo aí? Era a minha vez. Jesus estava indo comigo. Aí chegou a mulher. E Jesus, Ele é tão lindo, tão lindo. Ele atendeu a mulher. A Bíblia nos conta que Jesus atendeu a mulher. E Jairo estava ali, né, olhando tudo o que estava acontecendo. Todas as pessoas vendo Jesus curando, Jesus manifestando ali o seu poder, Jesus ensinando cada passo que ele andava. E Jairo não desistiu. Ele não desistiu. E é até legal, porque ele estava ali vendo. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas recebendo bênçãos, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo Jesus, pessoas voltando para Cristo, se reconciliando. É tão legal quando nós vemos uma pessoa que se desviou do caminho, né, e agora ela quer se reconciliar com Jesus. E isso alegra meu coração. Eu olho e falo assim, Jesus é muito lindo. E fico imaginando a festa no céu, que acontece, de saber que uma pessoa voltou para Jesus, de saber que uma pessoa se rendeu diante de Jesus, de dizer assim, eu reconheço a soberania de Deus. É muito lindo. Só que eu também quero. Eu quero receber aquilo que eu pedi para o Senhor, e Ele está comigo, né? Então eu estou esperando também. E Jairo estava ali esperando. Só que daí, veio os outros colegas de Jairo lá, né? E falou para ele assim, olha, Jairo, para de incomodar o mestre, não adianta mais, tua filha já morreu. Imagine você ouvir uma notícia dessa. Pensa aí você. Você tão esperançoso, né? Você ali esperando algo de bom acontecer.
Você vendo o Senhor Jesus curando outra pessoa, e de repente você escuta que a sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre, porque a tua filha morreu. E o Senhor Jesus estava ali. E a Bíblia nos diz que ele estava ouvindo tudo aquilo. Ele estava lá no meio. Estava vendo, ele estava sabendo tudo o que estava acontecendo ali. Porque ele era Deus naquela época e ele é Deus hoje e ele sempre será. Então, hoje você está aqui e o outro que tiver depois de nós, ele vai continuar sendo Deus lá. Porque ele é Deus que não muda. Então, gente, é muito importante nós refletirmos em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pensar em quem é que está colocando a mão em nosso ombro, trazendo notícias para nós. Olha, o seu problema não tem jeito. Pare de incomodar o mestre. Por que você está indo lá na igreja? Por que você ora tanto? Por que você não desiste? Muitas vezes são esse tipo de coisa que nós ouvimos. Você está lá buscando a Deus, mas olha a tua vida como é que está. O outro que está lá fora está melhor que você. Eu já ouvi muitas coisas de muitas pessoas. Eu tenho um amigo que saiu da igreja há muito tempo atrás e disse assim para mim: eu servindo a Deus em casa, eu peco menos. Essas são as notícias que você ouve por aí. Porque eu vejo tanta coisa ruim dentro da igreja, foi o que ele me disse, que eu não concordo, né, comportamentos, né, o modo de falar, o modo de pensar, que eu servindo a Deus em casa, eu peco menos. Cuidado com o que você ouve. Onde é que você está prostrado? Você está prostrado aos pés daquele que pode te ajudar? Porque era lá que Jairo estava. Jairo confiava em Jesus. A Bíblia diz que ele permaneceu. Porque o Senhor Jesus disse que ia com ele e estava indo. E lá no 36 diz assim, o Senhor Jesus diz: não temas, crê somente. E essa é a palavra que o Senhor nos diz nessa noite. Não temas. O que é que você anda ouvindo? O que nós andamos ouvindo por aí? O que adianta para você? Adianta você estar prostrado aos pés da cruz? Ou adianta você não estar prostrado? Essa é uma decisão muito pessoal. É cada um de nós que decidimos se nós prostramos ou não prostramos. E quando nós decidimos que devemos nos prostrar, é porque nós reconhecemos a soberania de Deus. Nós reconhecemos o sacrifício da cruz. Nós reconhecemos que Cristo morreu para nos salvar. E que se Ele não nos ajudar, Ele ainda estará conosco todos os dias. Porque a nossa esperança é a glória eterna, é estar com Cristo. Mas nós, muitas vezes, queremos desistir porque o nosso problema não é resolvido na hora que nós queremos. E a verdade é que muitas vezes nós somos muito mimados. Nós queremos na hora. Nós batemos o pé e falamos assim: eu quero a minha bênção. E nós queremos decidir qual é o momento que nós vamos receber a bênção. Então eu já estou orando
né, há 7 semanas, sei lá, 1 ano, tá na hora, né, de eu receber minha bênção, né? E não somos nós que decidimos. Nós temos que esperar, sabe por quê? Porque Jesus, ele não esquece do que ele tem que fazer. Aquilo que ele planejou fazer, ele vai fazer na hora dele. Jairo teve que esperar e também confiar, mesmo com a notícia pior de se ouvir. A sua filha já morreu, acabou. Não adianta mais você incomodar o mestre, porque morreu, acabou, não vai acontecer nada agora. A única coisa que você tem que fazer é enterrar a sua filha. Mas Jesus disse para ele: crê somente. E se você continuar lendo ali o texto, você vai ver o milagre que Jesus operou naquela casa. Ele trouxe aquela menina de volta à vida. Ele fez um milagre aonde ninguém esperava. Ele trouxe alegria numa casa que só havia lamento e tristeza. Ele trouxe esperança para aquelas pessoas que estavam desesperadas. Ele mostrou para Jairo que ele é fiel naquilo que ele diz. Ele ficou com Jairo até o final. Ele não ficou perguntando quem era Jairo, de onde você veio. Ah, não vou te atender, eu vim para outros. Não, ele atende a todos. Não importa quem você é, não importa a sua posição. O que importa é se você decide se prostrar diante dos pés da cruz. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial das nossas vidas. Nós não podemos perder este foco que é Jesus. Jesus, ele está falando conosco todos os dias. Todos os dias. Ele fala com você de um jeito diferente do que ele fala comigo. Mas ele fala. Ele fala conosco. E ele nos capacita a ter essa fé. Ele nos capacita a crer. Ele nos capacita a prostrar. Ele nos capacita a continuar. O pastor Gilson pregou. O pastor Gilson pregou sobre o Jordão de Deus, que derrama sobre nós sem cessar. Sem cessar. E esse é o nosso Jesus. Ele está conosco sem cessar. E eu vou te dizer uma coisa: o dia que você estiver sozinho, que você ouvir, ou você ousar a pensar que você está só, de que Deus não se importa, eu quero dizer para você que você se prostre diante do Senhor Jesus e não escute esse tipo de coisa, porque isso não vem de Deus. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa satisfação neste mundo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa paz nesse mundo. Atribulados, muitas vezes, mas não desanimados. Nós cantamos, muitas vezes, estamos de pé. Mas esse estar de pé, ele tem que ser continuamente. Prostrados. Andando, muitas vezes chorando, mas não parados. E retroceder, jamais. Nós não podemos retroceder. Mas avançar. Cada vez mais. O Senhor Jesus nos chamou para avançar. E eu e você, nós temos o dever de colocar a mão no ombro do nosso irmão e dizer assim, ó, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Creia que tudo vai passar. Eu ouvi isso muitas vezes. Vai ficar tudo bem. Só que
Isso não depende de mim, de você, mas do que Deus faz através de nós. Deus usa as nossas vidas para abençoar os nossos irmãos, para encorajar os nossos irmãos. É a hora de nós colocarmos a mão no ombro e dizer assim, ó, você está no lugar certo, você está aos pés da cruz. E não trazer notícias ruins. Não é para você colocar a mão no ombro do teu irmão e dizer assim, olha, está ruim e sinto muito te dizer, mas vai piorar. Não, nós somos agentes de milagres. O Senhor Jesus usa as nossas vidas. Nós não somos nada, mas Ele nos capacita. Nós podemos vencer. Nós podemos orar pelos nossos irmãos. Nós podemos influenciar os nossos irmãos a continuar a crer. Será que nós conseguimos fazer isso? Abraçar e dizer, vai ficar tudo bem, creia. Ah, mas está piorando, mas está ficando difícil. Eu oro, mas não adianta nada, não muda. Olha aí, está pior, está pior. Creia, você tem que crer. Nós temos que crer. Nós temos que confiar. Os sentimentos não mudam, os pensamentos não mudam. Você tem que confiar. O Senhor Jesus é o único que pode fazer milagre na sua vida. Nós somos apenas vasos. E é por isso que eu o amo tanto. É por isso que eu me alegro tanto. Dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá vontade de sair correndo. Para quê? Para encontrar Jesus. Porque Ele me acalma. Ele te acalma. Como é que você está? Você está precisando se acalmar? Eu te digo que Jesus está neste lugar. E Ele pode te acalmar. Mas você precisa crer. Não é a pessoa que ministra. Não é uma pessoa de outro lugar, um famoso. Não. Jairo estava ali num lugar onde tinha uma multidão. Gente, não é fácil enfrentar a multidão. Às vezes o Senhor Jesus está fazendo aqui o convite, olha, venha, 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 mas tem a multidão. Eu tenho vergonha de ir lá na frente, de me prostrar, eu tenho vergonha de me expor. Às vezes está falando um assunto específico e esse assunto é o que eu estou vivendo. Então, se eu for lá na frente, as pessoas automaticamente vão pensar, poxa, né, é isso aí que ela está vivendo. Então, por preocupação com os outros, eu perco a minha bênção. Eu não vou me reconciliar com Jesus, não. Porque eu indo lá me reconciliar, automaticamente as pessoas vão ver que eu sou um pecador. Que eu saí da igreja, abandonei a Cristo, aprontei. Ixi, ainda mais se tiver algum irmão que me conhece, aí pronto, daí não vou mesmo. Então, nós estamos sempre preocupados com as pessoas que estão do nosso lado. E é por isso que nós não avançamos. Nós nos importamos demais com o que os outros vão pensar. Se Jairo fosse se importar com os outros, ele não teria ido a Cristo. Ele jamais teria se prostrado diante do Senhor Jesus. Porque a posição dele era uma posição importante. De repente, algumas pessoas diziam assim, mas Jesus, ele está lá curando aqueles leprosos, né? Com as carnes, tudo cheio de feridas.
as prostitutas, pessoas da baixa, lá as pessoazinhas mais pobrinhas, lá assim, tipo... Ele podia pensar assim, ele era uma pessoa da alta. Então, por que ele iria se prostrar diante do Senhor Jesus? Eu vou me prostrar lá, automaticamente todo mundo já sabe quem eu sou. E imagine a minha reputação, né? Que a minha reputação ela é muito importante. Muito importante. Então, eu não vou fazer isso. E é por isso que nós perdemos as nossas bênçãos. Nosso orgulho, nosso ego muito grande. Temos que deixar tudo isso de lado, irmãos. É tempo de mover-se. Nós estamos aí com o 2º ano do Mova-se. Não é por acaso. Não é por acaso. É tempo de se mover. É tempo de reconhecer a soberania de Deus. É tempo de deixar de lado todas essas picuinhas que atrapalham o nosso bom relacionamento com Cristo. E saiba você que esta palavra, ela fala comigo antes. O Senhor Jesus, Ele está sempre falando comigo, me chamando a atenção. Porque a minha reputação, ela só é interessante se resplandecer a presença de Jesus. Das pessoas olharem para mim e ver Cristo na minha vida. Então, aí sim, a minha reputação ela é importante. Em Isaías 55:6, diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus amado, olha só o alerta para as nossas vidas, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo, é tempo, é tempo, o hoje. Nós temos que projetar o nosso futuro em Cristo, mas o tempo é hoje. O tempo se chama hoje. E amanhã ele continua sendo o hoje. E assim por diante. Nós temos que entender que Jesus, Ele escuta tudo. Ele sabe de tudo das nossas vidas. Jesus sabe quem é que está colocando a mão no nosso ombro e nos incentivando a buscar a Ele. Jesus sabe quem é que está colocando a mão no nosso ombro e querendo nos fazer desistir. E sabe o que é legal? É que Ele está lá. É isso que é legal, porque Jesus, Ele está conosco. Só que Ele também nos dá essa liberdade de escolher. Eu escolho ouvir aquele que está me desincentivando. Ah, é verdade, né? Não adiantou, fiz tudo isso, fiz tudo aquilo. Não adiantou. Ah, é verdade, né? Jesus é lindo, eu não posso me esquecer disso. Ah, é verdade, né? Quando eu vou na igreja, quando eu estou na célula, quando eu leio a Bíblia, quando eu escuto as mensagens, eu fico mais motivado. Porque Jesus, Ele vai abrindo o meu entendimento e eu vou conhecendo Ele e eu vou amando Ele. Então, qual é a mão no teu ombro aí que você está ouvindo? É uma meditação, hein? Nós temos que realmente meditar e pensar o que é importante para as nossas vidas. Aí você pode dizer assim para mim, Rita, eu tenho um problema tão grande. Então vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Eu tenho problemas também. Mas eu
procuro sempre não deixar de me prostrar diante do Senhor Jesus. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Eu reconheço que Ele resolve todas as coisas para mim. Não é do meu jeito, não. Não é do meu jeito. Tem coisas que eu penso assim, não tem o que fazer. E aí depois eu vejo Ele fazendo. Ele não tarda e Ele também não falha. Se Ele precisar atender todos vocês primeiro e depois a mim, Ele ainda vai continuar me atendendo. E Ele vai continuar comigo. Ele não vai me deixar. Então não fique desanimado. Tenha bom ânimo. Não fique triste, muitas vezes, de ver os outros recebendo e você não. Não fique triste, não. Continue de pé. Porque se você não confiar em Jesus, me diga para onde é que você vai. Eu quero saber onde é que você vai. Que eu não conheço ninguém que tenha morrido por você, além de Jesus. Sabe, eu cuido de uma garotinha desde quando ela nasceu, ela está com 6 anos agora. E eu estava com ela a semana passada e ajudei ela a fazer uma atividade de escola bem bacana. Então eu ia recortando porque não tinha muito tempo e ela ia escrevendo, ia colando. E depois eu perguntei para ela assim, e aí, como é que foi o seu trabalho? A professora falou o quê? Né? Ah, ela gostou muito, foi muito legal. E que nota você tirou? Daí as mãozinhas já estavam assim, né? No 10, né? Eu tirei 10, mas bem que podia ser um 11, né? Eu achei tão lindo, tão lindo. Sabe por quê? Porque as crianças, elas falam aquilo que está no total coração dela, a pureza dela. E nós temos que procurar ser como uma criança. Nos prostrar diante do Senhor Jesus, sabendo que Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Mesmo nós falhando, mesmo muitas vezes o nosso trabalho não sendo excelente, ainda assim Ele faz o melhor para nós. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com você. Então eu quero deixar para você esta palavra de encorajamento. Não importa de onde você veio, não importa a sua posição, não importa o que você está passando. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Algumas vezes eu perguntei assim, eu comentei lá em casa, como que eu vou orar por alguém, por exemplo, por cura, se eu estou precisando da cura? Como eu vou orar para que você fique feliz, se é eu que estou precisando ficar feliz? E a resposta de Jesus é sempre maravilhosa. Sabe por quê? Porque quem vai te curar e quem vai sarar todas as suas dores não sou eu. Não sou eu. Quem vai te libertar das suas dificuldades não sou eu. É Ele. E Ele usa quem Ele quer. Ele usa a minha vida, se Ele quiser. Ele usa a sua vida, se Ele quiser. Então, quando nós nos preocupamos, tá, mas como é que eu vou fazer? Mas não é você. Jairo, de repente, pensou, mas como que eu vou fazer? Não vai fazer nada. A única coisa, meio desastrada, daqui a pouco já joga as águas para cima, né? Jairo não precisava fazer nada. A única coisa que o Senhor disse para ele era o quê? Crê. Somente crê.
Então, se alguém orar por você, é você que tem que crer. A pessoa já está crendo, mas você tem que crer que o Senhor Jesus que vai fazer a obra na sua vida. Amém? Irmãos, eu convido você a ficar de pé neste momento. Nós vamos estar orando neste momento. E eu quero convidar você. Eu não sei a maneira que você entrou neste lugar. Eu não sei como que você se sente nesse momento. Se de repente você está se sentindo aí tão distante do Senhor Jesus. Se de repente você está se sentindo como só mais um na multidão. Ou se de repente você está pensando em desistir. Eu quero dizer para você que nós vamos clamar juntos nessa noite. O Senhor Jesus está neste lugar e Ele vai operar uma obra grandiosa na sua vida. Eu creio, em nome de Jesus. Eu convido a todos que fechem os seus olhos neste momento. E eu queria convidar você para vir aqui na frente. Você que quer receber uma oração. Você que sentiu no seu coração que é hora de se prostrar diante do Rei dos Reis. Você que reconheceu o Senhor Jesus nesta noite, eu convido você aqui na frente, e você pode vindo. Não seja envergonhado, não perca o seu momento. Pode vir. Eu estou aqui na frente, porque eu quero prostrar a minha vida diante do Senhor. Eu estou aqui na frente porque eu reconheço que Jesus pode resolver a minha vida. É Ele que muda a minha história. Se tem mais alguém, pode vir. Pode vir. Não saia dessa noite sem receber a oração. Creia, como Jairo creu. Eu gostaria de pedir, quem pudesse estar me ajudando. Nós vamos estar orando. Amém, irmãos? Quem puder estar me ajudando, por favor. E se tem mais alguém que queira receber a oração, pode vindo. Pode vindo. Aleluias. Eu peço à igreja, feche os seus olhos, interceda, busque por essas vidas, em nome de Jesus. Senhor, toda honra e toda glória, Pai, nós depositamos diante da sua presença e queremos declarar aqui, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é a nossa força, de que o Senhor é o nosso cântico, de que o Senhor é a nossa vitória. E nós declaramos aqui a sua presença, Pai, mudando vidas, mudando corações. Ó Deus, todas as dificuldades serão rompidas. Ó Deus, porque o Senhor está aqui para acalmar, para resolver, Senhor Jesus. Para mostrar, Pai, cada coração, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já preparou nesta noite. Que esses teus filhos possam receber de Ti, Pai, nesta noite. Ó Deus, que o Jordão do Senhor possa lavar e purificar cada coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Te convidamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso.